Você está querendo aprender a fazer uma saia com prega macho e forrada? Vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é mais um da série Atendendo a Pedido de Inscritos. Eu vou atender o pedido da Lucineia, que foi para o passo a passo de uma saia com prega macho e forrada. Então, se você aí tá querendo acompanhar, aprender a fazer essa peça, vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos para mais uma modelagem. Para a modelagem dessa saia, nós vamos precisar de um molde base de saia reta, frente e costas. Então, se você não tem ainda esse molde, tem vídeo aqui no canal ensinando todo o passo a passo da construção dessa base, tá? Aqui eu já fiz a cópia da minha base para dar uma adiantada. Já copiei aqui frente e costas e vou iniciar aqui com a parte frente. E aqui na parte frente, eu vou iniciar eliminando essa pence de cintura. Eu vou deixar essa pence só na parte costa. Então, para eliminar aqui é muito simples. É só pegar o valor aqui da pence, ó, que nesse caso é 2 centímetros, e tirar aqui na lateral. Então, vou fazer a marcação aqui dos 2 centímetros. Venho com a minha régua de curva e refaço aqui a linha lateral. Então, eu já eliminei aqui a pence. O comprimento aqui já tá certinho, não preciso mexer. E aqui, como ela é uma saia lápis, né, que vem um pouquinho afunilada aqui pra barra, eu vou entrar na lateral 3 centímetros. Faço a marcação aqui, ó, dos 3 centímetros e venho com a minha régua reta. Posiciono a régua na marcação dos 3 centímetros e aqui, ó, bem próximo do quadril, um pouquinho abaixo. Essa parte aqui lateral, gente, é bem importante você lembrar que ela é com a régua reta, não há necessidade de usar curva aqui do quadril para baixo. A curva geralmente é só do quadril para cima. Então aqui eu já fiz as alterações, são bem poucas porque é uma saia simples, né? Vou precisar agora colocar margem de costura. Vou colocar margem de costura de 1 centímetro aqui na cintura, 1,5 na lateral e 3 centímetros aqui na barra. Coloquei aqui a margem de costura, tá prontinha a parte frente. Agora eu vou separar e vamos para a parte costa. Aqui na parte costa, a pence vai continuar. A gente não deve retirar, eliminar a pence da parte costa, porque precisa realmente, tá? Então aqui, ó, vou começar já fazendo a marcação da prega macho que eu vou fazer aqui no centro costa. Essa saia, ela é um pouquinho mais comprida aqui, é 60 centímetros, então eu vou fazer uma prega com a altura aqui de 20 centímetros, tá? Faço a marcação aqui, ó, da barra pra cima, do valor que eu quero, do comprimento que eu quero a prega. E agora eu marco aqui a largura. A largura dela eu vou fazer com 6 centímetros, né, de profundidade. Mas isso aqui é variável, você pode fazer ela mais estreita ou mais larga também, tá? No caso aqui, 6 centímetros eu acho uma largura boa, um padrão bom pra gente trabalhar. Fiz a marcação aqui, ó, 20 de altura, 6 aqui de largura. Agora eu vou vir com a minha régua reta e vou fechar, formando aqui um retângulo. Vou marcar aqui também a altura dos 20, para não correr risco de ficar torta, né? E vou fechar aqui esse retângulo. Aqui na lateral, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de frente. Vou marcar 3 centímetros aqui, entrando, ó, a partir da lateral. E venho com a minha régua reta, finalizando aqui bem próximo do quadril. Tá pronto aqui a parte costa. Agora eu vou colocar só a margem de costura, tá? A margem de costura eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei na parte frente, sendo que aqui no meio costa eu coloco 1 centímetro e aqui no meio, que vai ser a prega, não precisa. Então já vou colocar aqui essas margens.
Finalizado aqui as margens de costura da parte costa, agora eu vou para a modelagem do cós. Essa saia eu não vou fazer com revel aqui na cintura, ela vai ser com um cós. Então eu preciso fazer aqui também essa modelagem. Para fazer o cós, ele é um retângulo com metade da medida de cintura, mais 2 centímetros para o transpasse do botão. A cintura aqui é 88, então vai ficar metade da cintura 44. Como tem os 2 de transpasse do botão, vai ficar 46. Venho aqui com o esquadro e já começo fazendo aqui, ó, uma linha e vou colocar exatamente essa medida dos 46. De altura, aqui eu quero que esse cós fique com 4 centímetros, então eu preciso colocar aqui o dobro, que no caso vai ser 8. Faço a marcação, faço outra marcação aqui também, ó, para me ajudar a fechar aqui esse retângulo. Venho aqui com a minha régua reta e já passo aqui as linhas formando o retângulo. Margem de costura aqui é de 1 centímetro, esse lado não precisa porque eu vou posicionar na dobra do tecido para o cós sair inteiro. Então, eu venho aqui em todo esse contorno, colocando a margem de 1 centímetro. E agora tá prontinho aqui todas as partes. O forro é cortado com o mesmo molde, então não há necessidade de fazer um molde à parte só pro forro, tá? Então vou recortar aqui tudo para mostrar para vocês as partezinhas do molde aqui recortada. E aqui tá prontinho o molde, ó, já recortado. Então, eu vou utilizar esse mesmo molde para cortar também o forro. A única diferença é que pro forro eu não vou fazer essa parte da pence, então eu vou dobrar aqui, ó, e vou manter só a margem de costura, tá? E vou cortar também menor aqui no comprimento, porque o forro ele deve ser sempre menor que a peça, tá? Então, com isso aqui, finalizei o molde e agora vamos ver o corte dessa peça. Bem, aqui vamos para o corte da peça. Para fazer essa saia, eu vou utilizar esse tecido aqui, ó, que é uma sarja acetinada, tá? Tem um pouquinho de elastano. Tem outros tecidos que fica muito bom para você fazer essa peça também. Você pode usar um linho, uma microfibra, um verona, né? Pode usar um gabardine sem elasticidade também, não tem problema, tá? Então aqui eu vou usar a minha sarja acetinada. Para forro, eu vou usar aqui essa seda, é uma seda bem molinha, mas poderia usar outros também, poderia usar um cetim, um pouquinho de elastano, enfim, poderia usar tecidos aí bem específicos para forro. Aqui eu vou usar essa seda mesmo, tá? Então, em termos de quantidade, eu tenho aqui 1,10 m, mas vai dar assim com sobra para essa peça. Essa é uma peça que em torno de 70, 80 centímetros você faz, né? É melhor 80 porque essa tem o cós, tá? Mas é compatível aqui mais ou menos com o tamanho, já compatível com o G, que esse molde ele não é na minha medida, tá? Então, você só vai variar disso, dessa quantidade, se você for fazer ela realmente mais comprida e for um tamanho bem maior. Então, vamos aqui para o corte, não tem segredo nenhum. Já tá aqui todo prontinho com margem de costura, o meu molde. Então, eu vou só dobrando aqui o tecido, posicionando o molde, né? Prendendo aqui com alguns pezinhos e cortando em volta dele aqui, bem rente, tá? Então, vamos lá para esse corte.
E aqui finalizado o corte, costa, frente, o cós e aqui também a partezinha do forro, ó. O que eu dobrei aqui para diminuir para o forro, eu dobrei a distância aqui da barra, tá? Porque depois a barra que eu vou fazer aqui no forro, ele já vai subir e ficar aqui um pouco menor que a saia, tá? Então, tudo cortado aqui, já marquei também a pence aqui, ó. Já marquei a pence da parte costa. E aqui vamos à montagem dessa saia. Eu já adiantei aqui alguns passos e vou mostrar aqui quais foram. Adiantei o cós, ó. Já fiz a colagem aqui da entretela. Para quem tem dúvida ainda sobre essa colocação da entretela, eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando tudo certinho, passo a passo, tá? Colei aqui a entretela, dobrei ao meio e passei ferro vincando aqui, ó, a metade do cós. Em seguida, eu passei aqui o acabamento de overlock em um lado somente, ó. O outro aqui não tem, tá? Então, o cós já tá aqui preparadinho. Passei o overlock aqui em volta de toda a minha peça. A única parte que não passei foi aqui na cintura, porque realmente não precisa. E fiz esse mesmo processo aqui com a parte do forro, tá? Então, já tá tudo aqui com overlock. Vou usar um zíper invisível, ó. Zíper invisível de 20 centímetros. Aqui eu vou iniciar com a costura da pence, das pences aqui, da parte costa, ó. Aqui é a parte costa. Já tá marcadinho aqui, ó, as pences, então eu já vou fazer a costura aqui delas. Depois que ela tá assim marcada, eu só dobro aqui, ó, deixando uma marcação abaixo da outra e também aqui, ó, na marcaçãozinha do final e passo a costura. Ficou assim, ó, a costura, a pontinha aqui fica bem fininha. Vou repetir esse processo com a outra. Costurada aqui a outra pence, o próximo passo agora vai ser fechar aqui o centro costa. Agora eu vou passar a costura aqui, ó, do centro costa, mas eu preciso marcar aqui a abertura que vai servir para o zíper. Eu marco sempre 3 centímetros aqui, ó, acima do finalzinho do zíper. Então vou vir aqui com um alfinete e vou fazer a marcação, ó. O finalzinho do zíper tá aqui e a minha costura vai subir um pouco, mais ou menos aqui uns 3 centímetros. E aqui pro final, em direção à prega, ela vai descer um pouquinho aqui, ó. 1 centímetro mais ou menos. Então, a minha costura, ela vai parar exatamente aqui. Ou seja, vai pegar aqui de um alfinete a outro. Estou passando aqui com a margem de 1 centímetro, né? Que foi a margem que eu deixei lá quando eu fiz o molde. E aqui ficou assim, ó, a costurazinha no meio, a abertura aqui pro zíper. E aqui na parte da prega, ela desceu aqui um pouquinho, 1 centímetro. E continuando aqui a montagem dessa prega do meio costa, nós vamos precisar passar ferro nisso aqui, dividindo ao meio certinho. Então, para isso, ó, uma forma bem prática é pegar aqui e já colocar alfinete marcando. Posso dobrar aqui, colocar o alfinete marcando aqui a mesma largura. E vou colocar outro aqui no meio também. Que aí vai facilitar a hora que a gente for passar ferro. Agora, aqui no centro dela, eu vou marcar também com alfinete, sendo que eu preciso agora pegar essa marcação aqui do alfinete, ó, e sobrepor aqui, colocar por cima, bem certinho com essa costura do meio, dessa forma. Assim ela vai ficar bem dividida, metade para um lado, metade para outro. Fiz isso aqui, eu prendo com o alfinete, tá? Vou passar uma costurazinha aqui para prender, ó, de um lado e do outro.
Ou dessa forma, ó. A costura pega só nessa parte, não é com essa outra, tá, gente? E nesse ponto aqui, eu vou passar ferro. Eu já vou passar ferro, deixando essa prega bem certinha, ó. Fazendo os vincos aqui da lateral, para ela já ficar bem arrumadinha. E perceba que o fato de colocar os alfinetes aqui dentro vai facilitar muito. Então, eu já vou fazer isso, já vou deixar essa costura aqui também certinha para a colocação do zíper. E aqui, continuando, ó, já passei ferro, posso tirar aqui os alfinetes. Que ela já tá aqui certinha, ó. Veja como fica bem perfeitinho aqui, tá? Feito isso, eu já vou vir aqui para a colocação do zíper, porque colocar o zíper com ela assim aberta, acaba facilitando um pouco aqui o processo. Para a colocação do zíper, eu faço da seguinte forma, ó. Primeiro, eu passo uma costura aqui, bem na bordinha aqui do zíper, só para prender ele aqui na peça, ó. Sempre colocamos assim com o cursor para baixo e aberto, tá? Venho aqui e passo essa costura na borda do zíper, só para fixar ele aqui no lugar certinho. Passei aqui, ó, de um lado, vou fazer a mesma coisa agora do outro. Fazer a mesma coisa aqui, ó, na outra borda do zíper. Eu venho passando a costura. Passei aqui do outro lado e agora que ele já tá assim, ó, fixo aqui na posição correta, eu vou vir aqui com o outro pé, com esse calcador aqui, ó, que é específico pro zíper, e vou passando uma costura, reabrindo aqui, ó, essa bordinha dele. Eu vou abrindo e passando a costura bem no pezinho aqui, logo abaixo dos dentinhos do zíper. Vou trocar aqui o calcador para passar a costura. E aqui eu já coloquei, ó, já troquei aqui o calcador. Venho aqui novamente com a peça. Agora eu vou abrindo essa bordinha do zíper e passando a costura bem no pezinho aqui, ó. Passei aqui de um lado, a costura fica assim, bem no pezinho mesmo aqui do dentinho do zíper. Eu vou fazer esse mesmo processo agora com o outro lado. Passei aqui do outro lado. Vamos subir agora o zíper para ver aqui como que ficou. Às vezes já fica bom de primeira, às vezes tem que fazer algum retoque, né, de costura em algum cantinho. Então aqui, ó, já coloco aqui a pontinha do cursor e vou subir ele. Bem, e aqui tá certinho, ó, a gente quase não nota, né, que tem o zíper. Continuando, eu vou fechar agora aqui a lateral, vou trocar aqui o calcador para fazer a união aqui, ó, da frente com as costas. Já troquei aqui o calcador, agora eu vou só colocar aqui, ó, frente e costas e passar a costura na lateral com a margem de costura que eu deixei lá no molde, que foi de 1,5 cm. Eu já vou fazer esse processo aqui com os dois lados. E aqui, depois que eu fechei as laterais, o próximo passo agora é preparar o forro. Vou deixar aqui essa parte separada e vou vir aqui para o forro e vou iniciar fazendo aqui as pences da parte costa.
Ficou assim, ó, a pence. Vou fazer esse processo pro outro lado. Finalizado aqui a pence do outro lado, vou colocar aqui as duas partes costas para fazer uma costura aqui no centro, ó. Essa costura aqui do centro eu vou precisar também deixar o espaço do zíper para embutir o zíper e também aqui para a parte da prega. Então eu vou medir aqui, ó, pegar essa outra parte de fora aqui da peça e vou medir aqui o espaço de costura. Vou deixar aqui o espaço para o zíper, deixar o espaçozinho aqui, ó, até um pouquinho só, depois do finalzinho aqui. Onde eu parei a costura do zíper, eu vou deixar o forro aberto aqui só 1 centímetro, mais ou menos. Então aqui eu tenho a marcação do espaço para embutir o zíper. E aqui a costura vai ser desse ponto até o início aqui da prega, ó, até essa parte aqui. Então eu vou marcar aqui bem certinho, ó. Vai ficar costurado, por enquanto, só essa parte aqui do meio. Já vou juntar aqui com a outra parte para passar a costura. Passada aqui a costura, agora eu já venho para fazer o fechamento lateral aqui do forro, ó, juntando essa parte costa com a parte frente. Finalizado aqui esse fechamento lateral do forro, agora eu vou passar ferro em tudo isso, vou passar ferro aqui abrindo as costuras e também marcando aqui a barra, ó, a barra do forro e da saia também, e volto para continuar aqui a costura. Bem, e aqui continuando, ó, já passei ferro, marcando aqui a barra do forro, marquei 3 centímetros e também já passei ferro aqui abrindo as costuras laterais. Eu já fiz esse processo aqui com o forro e com a saia. E aqui, continuando, eu vou passar a costura aqui da barra do forro. E essa costura eu vou subir aqui, ó, para já fazer um abanhadozinho também aqui nessa abertura do meio. Eu vou começar aqui pela lateral, vou fazer toda a volta até encontrar com a costura aqui novamente. Finalizado aqui a costura, ó, ficou dessa forma, fazendo aqui todo o contorno da barra e também essa bordinha aqui da abertura do centro-costa. Agora eu vou fazer a barra da saia. Nessa parte aqui da saia, eu também já marquei, ó, já marquei aqui certinho, tá? Pra quem tem dúvida como que a barra fica aqui na parte da prega, ela fica normal, gente, ó. Passa aqui normal, depois quando a gente passa ferro, ela fica dessa forma aqui, tá? Então, vou começar aqui também pela lateral, pela costura da lateral, e vou passar em toda a volta da barra. Finalizado aqui a barra, ficou dessa forma, ó, uma costura aqui, a largura é de 3 centímetros.
Feito isso, eu já vou vir aqui, ó, com o forro e vou costurar aqui embutindo na bordinha do zíper. Então, vai ficar dessa forma. Essa aberturazinha aqui, que eu tinha deixado no forro, eu vou trazer aqui para essa parte e vou costurar aqui o zíper. Eu vou colocar alguns alfinetes para me ajudar aqui, ó. Ó, coloquei aqui os alfinetes de um lado, vou virar aqui para vocês verem melhor. Coloquei aqui de um lado, agora eu vou vir aqui e vou colocar do outro também. Deixando aqui bem certinho, ó, esse final, para não ficar repuxando. Só você deixar assim, ele bem retinho. Aí eu já venho aqui, ó, e vou colocando os alfinetes até chegar lá na cintura da saia. E aqui, depois que eu coloquei, ó, os alfinetes, eu sempre viro aqui para dar uma olhadinha, ver se ficou tudo ok aqui, se não tá repuxando nada. E aí, depois que eu verifico aqui que tá certinho, eu venho aqui dentro para passar a costura. Aqui, exatamente onde estão os alfinetes, eu vou passar a costura. Passada aqui a costura dos dois lados, ó, ficou assim. Vou colocar o forro aqui pra dentro da saia, pra passar agora uma costura aqui, ó, unindo aqui esses dois tecidos na parte da cintura. Passada aqui a costura na cintura, ficou assim, ó. Vou virar aqui pro avesso, tá? Então, fica assim a parte interna. O zíper embutido aqui no forro, ó, bem certinho. E aqui, essa parte do forro, para ele não ficar aqui por cima, nós precisamos fazer um pique aqui de um lado e do outro, bem no finalzinho aqui, ó. Exatamente onde está esse tecido, a gente vai fazer um pique de um lado e também do outro. E aqui, ó, depois que eu fiz o pique de um lado e do outro, eu vou passar esse tecido aqui do forro aqui pra dentro, ó. Ele vai ficar exatamente aqui dentro, por dentro da prega, de um lado e também aqui do outro. Vai ficar dessa forma. Essa parte aqui que tá solta da prega, eu vou prender aqui no forro com uma costura, tá? Pode prender aqui na máquina, pode prender também com pontinhos à mão. São dois lugares que eu vou fixar aqui esse forro. Eu vou prender aqui, nessa parte, e vou prender também aqui por dentro, ó. Aqui nessa parte final, eu vou prender nessa sobra aqui de dentro da prega. Eu vou colocar aqui alfinetes para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, já coloquei os alfinetes para ficar mais fácil de entender. Aqui, em cada lado que tá o alfinete, eu vou costurar. E aqui é só com o forro, ó. É a prega com o forro, então não aparece lá do outro lado. Já aqui é só nessa camadinha de dentro aqui da prega, ó. É a partezinha do forro costurada aqui, então também não vai aparecer, porque no final a prega fica fechadinha e essa costura fica só aqui dentro, tá? Então, vou passar essas costurinhas agora, pode ser passado da mão, mas eu vou passar aqui na máquina mesmo, que é mais rápido. Passei aqui as costuras, ó, ficou assim, certinho aqui, ó, bem fixo. Aqui dentro vai ficar assim, ó, com o forro por dentro da prega, tá? E agora, para finalizar, eu vou para a colocação do cós. Para a colocação do cós, é só abrir aqui o zíper. Vou começar costurando aqui de um lado e vou costurar até chegar lá no outro.
esse lado aqui eu vou deixar 1 centímetro para o acabamento aqui passando. E lá do outro lado eu vou deixar o transpasso do botão. Finalizado aqui já, ó, cheguei aqui do outro lado, aqui vai ficar o transpassezinho pro botão. Depois que a gente coloca aqui o cós, é muito importante fazer essa conferência, ó, subir aqui o zíper para verificar se ficou aqui certinho a altura, né, aqui de uma costura com a outra. Tô vendo que aqui bateu certinho, então eu já venho para fazer o acabamento. Pro acabamento aqui da ponta, eu vou dobrar exatamente nesse vinco aqui do cós, ó, que eu havia feito. Vou deixar aqui um espaço, né, vou deixar um valor aqui pro transpasse e venho com a costura. Essa parte aqui, ó, eu vou colocar para cima para ficar um pouco aqui dentro do cós. Paro aqui na margem de costura e vou costurar um pouco aqui, até passar desse zíper 1 centímetro mais ou menos. Feito isso, eu posso cortar aqui os excessos e desvirar. Desvirado aqui a pontinha, ó, ficou assim, transpassezinho para colocar o botão. E aqui pro outro lado, não tem o transpasse do botão, então eu vou só fazer isso aqui, ó. Virar aqui essa sobra para cima, para dentro do cós e dobrar aqui no vinco de marcação que eu havia feito lá no ferro, quando eu preparei o cós. Então vai ficar dessa forma. Eu só venho aqui no finalzinho e passo a costura. Vou cortar aqui o excesso. E agora é só virar aqui. Fica assim, ó. E aqui por fora tá certinho o cós. Agora, para fazer o acabamento dele, o acabamento geral aqui do cós, eu vou vir com uma costura aqui, ó, bem no pezinho do cós. Não é por cima, é no pezinho aqui no final. Vou dobrar aqui essa pontinha e aqui, quando eu vou passando a costura, eu vou sempre arrumando para que essa sobra aqui toda, ó, ela vá para dentro do cós. Tudo isso aqui fica por dentro e o cós fica aqui por cima. E aqui eu finalizei a costura aqui do cós, ó. Fica assim na parte interna, tá vendo? Tudo fica pra dentro aqui. E aqui por fora, ficou aqui a pontinha, ó. Transpassezinho aqui, agora é só fazer a casinha e colocar o botão. Então eu vou fazer isso e volto pra mostrar essa peça pronta. Bem, e aqui tá a peça finalizada. Já coloquei aqui o botão, ó, e fiz a casa. E antes de mostrar lá no manequim, eu vim mostrar aqui para vocês verem melhor, né, para vocês observarem alguns detalhes. Ó, aqui a parte costa, tá? O zíper e a partezinha aqui da prega, tá? Eu faço sempre aqui no finalzinho da prega um acabamento, ó, que eu nem sei se vai dar para visualizar bem aí no vídeo. É um acabamentozinho aqui com o ponto da casinha de botão, tá?
Isso aqui é um reforço para não abrir aqui conforme a pessoa for se movimentando, sentando. Ele pode ser feito aqui por fora e pode ser feito também na parte de dentro. E aí nessa peça aqui eu resolvi fazer aqui por fora. Então ficou assim a parte aqui da prega e agora eu vou virar para a parte interna para vocês verem como ficou o acabamento do forro. Virando aqui, ó. Ficou dessa forma. Aqui a parte do zíper, né? O forro embutido no zíper. E aqui na prega ficou assim, ó. Com aquela partezinha que estava aberta, que eu deixei aberta aqui do forro, ela ficou presa aqui dentro, né? Com a costura. E também aqui essa parte do forro ficou segurando as sobras aqui da prega, tá? A barra fiz assim larguinha também, ó. E aqui a parte do cós, ó, o transpassezinho aqui para o botão. Ficou dessa forma aqui o resultado final. E agora eu vou mostrar para vocês essa peça lá no manequim. Aqui eu coloquei a peça no manequim, apenas para vocês terem uma visão um pouco melhor aqui do detalhezinho da prega, ó. É claro que no corpo ela fica bem mais bonita, né? Porque primeiro que o tamanho do manequim aqui não é o tamanho da peça, tá? E também esse manequim, ele não tem aqui o formatozinho normal do corpo, né, com volume de bumbum. No corpo ela fica bem bonita, fica bem apoiada, bem afunilada aqui embaixo, tá? Bem certinha, mas aqui eu coloquei apenas para vocês terem aí essa visão do geral aqui com a prega no centro-costa, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você já não é inscrito e deixa um comentário aí para mim me falando o que você achou aqui desse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.